Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos um pouco sobre o teorema das desigualdades entre médias. Nós temos 5 médias principais: a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a média geométrica, a média harmônica e a média quadrática. E esse teorema ele vai nos ajudar a organizar essas médias em ordem crescente, da menor para maior. Ou, se você desejar também, eu posso usar o mesmo teorema e colocar em ordem decrescente, da maior para menor. Enunciando esse teorema, que é o mais importante para vocês realmente saberem, nós temos que, dessas 4 médias, das 5 médias, na verdade, a média ponderada é a única média que nós não conseguimos ter a certeza de qual é a posição que ela vai ocupar em relação às outras, justamente por conta dos pesos que serão colocados. Tirando, então, a média ponderada, as outras 4 médias eu sempre posso colocar na seguinte ordem. A média harmônica sempre vai ser a menor dentre as 4. Em seguida, nós vamos ter a média geométrica. Em seguida, nós teremos a média aritmética simples. E, por fim, nós vamos ter a média quadrática. Ou seja, das 4 médias, a menor sempre vai ser a média harmônica e a maior sempre vai ser a média quadrática. Podendo, dependendo do conjunto de valores, também termos a igualdade, principalmente quando nós tivermos números iguais. Bom, a demonstração completa desse teorema é uma demonstração bem complicada. Então, para que você consiga perceber que realmente existe essa ordem, eu farei a demonstração de um caso particular de cada uma dessas desigualdades. Um caso onde nós temos exatamente 2 valores. Então, vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos 2 números inteiros positivos. Um valor que eu vou chamar de A1 e um valor que eu vou chamar de A2. E olhando esses valores, nós vamos demonstrar cada uma das desigualdades que você pode encontrar aqui em cima, no nosso teorema das desigualdades entre médias. Vamos começar entre a média aritmética e a média quadrática. Vamos lá? Primeira coisinha bastante importante. Eu sei que A1 menos A2 elevado ao quadrado, ele sempre vai ser um número positivo. Não é verdade? Por quê? Porque a diferença de 2 números inteiros ou 2 números reais quaisquer sempre vai ser um número real, e quando eu pego um número real e elevo ao quadrado, essa resposta vai ser maior ou igual a zero. Ele vai ser positivo ou zero. Correto? Como isso acontece? Se nós resolvermos o quadrado da diferença desses 2 termos, eu sei que o A1 elevado ao quadrado menos 2 vezes o A1 vezes o A2 mais o A2 elevado ao quadrado, com certeza vai ser maior ou igual a zero. Não é verdade? Continuando, eu posso passar o menos 2 A1 A2 somando para o outro lado. E teremos que o A1 elevado ao quadrado mais o A2 também elevado ao quadrado vai ser maior ou igual a 2 vezes A1 vezes A2. Correto? E para que nós consigamos enxergar nessa expressão tanto a média aritmética simples quanto a média quadrática, eu vou somar nos 2 termos A1 ao quadrado e A2 também elevado ao quadrado. Então, se aqui na esquerda eu somar A1 ao quadrado e A2 ao quadrado, nós teremos 2 A1 ao quadrado mais 2 A2 elevado ao quadrado. Se na direita nós somarmos A1 ao quadrado e A2 ao quadrado, nós teremos A1 ao quadrado mais 2 vezes A1 A2 mais A2 também elevado ao quadrado. Correto? Ou seja, deixa aqui o lado esquerdo quietinho por enquanto. 2 A1 ao quadrado mais 2 A2 elevado ao quadrado.
Isso aqui vai ser maior ou igual a... Aqui na direita, nós temos um produto notável, que podemos fatorar como A1 mais A2 elevado ao quadrado, correto? Desse modo, se nós dividirmos ambos os termos por 4, nós teremos que 2A1 ao quadrado mais 2A2 elevado ao quadrado sobre 4 é maior ou igual a A1 mais A2 elevado ao quadrado dividido por 4. E aí, olha só que interessante. No lado esquerdo, eu posso simplificar todos os nossos termos por 2. E aí nós teremos que simplifica, o denominador fica igual a 2. E como eu tenho certeza que aqui na esquerda nós temos um número positivo, e aqui na direita nós também temos um número positivo, eu posso extrair a raiz quadrada de ambos os termos. Então, se eu tirar a raiz quadrada do termo que está aqui na minha esquerda, nós vamos obter que a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado dividido por 2 é maior ou igual. Se eu tirar a raiz quadrada do termo que está à direita, A1 mais A2 dividido por 2. Ou seja, a média quadrática ela vai ser maior ou igual à média aritmética simples. Então, primeira parte da nossa desigualdade demonstrada. Vamos agora, então, para a segunda parte. Vamos comparar a média geométrica com a média aritmética simples. Então, de novo, se nós temos dois números reais positivos, A1 e A2, eu sei que a raiz quadrada de A1, ela existe e vai ser um número positivo. Assim como a raiz quadrada de A2, ela também existe e vai ser um número positivo. E, mais uma vez, se nós subtrairmos essas duas raízes quadradas e elevarmos ao quadrado, a diferença de dois reais positivos vai ser um número real, que quando eu elevo ao quadrado, com absoluta certeza, vai ser um número maior ou igual a zero. Se nós desenvolvermos esse produto notável, nós vamos ter que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo vai ser maior ou igual a zero. E desse modo, se nós passarmos esse termo aqui central para o outro lado, nós teremos que o A1 mais o A2 vai ser maior ou igual a 2 vezes raiz de A1 vezes raiz de A2, 2 vezes a raiz quadrada de A1 vezes A2. E se esse 2 que está multiplicando for passado para o outro termo dividindo, chegaremos finalmente que A1 mais A2 dividido por 2 é maior ou igual a raiz quadrada de A1 vezes A2. Ou seja, eu tenho que a média aritmética simples desses dois valores, ela vai ser maior ou igual à média geométrica destes dois valores. Escrevendo isso, a média aritmética simples é maior ou igual à média geométrica entre esses dois valores. Tudo bem? E por fim, nós iremos demonstrar a última desigualdade entre a média geométrica e a média harmônica. Essa demonstração é um pouquinho mais trabalhosa que as anteriores, embora todas as demonstrações tiveram sua dificuldade. Então, vamos lá. A primeira coisinha importante para a gente poder chegar nessa demonstração é nós lembrarmos que a média harmônica entre estes dois valores, ele vai ser 2 dividido pelo inverso do primeiro valor, somado com o inverso do segundo valor. Correto? Então, já que isso acontece, eu vou, para facilitar a nossa demonstração, observar o que vai ser o inverso dessa média harmônica. Então, o inverso dessa nossa média harmônica vai ser o inverso de A1 mais o inverso de A2
dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ser a média aritmética simples entre o inverso de A1 e o inverso de A2. Então, vamos chamar isso aqui de A. A, porque ele é uma média aritmética simples entre esses dois inversos. Agora, vamos calcular a média geométrica entre esses dois valores. Eu vou chamá-la apenas de G. Então, G, a média geométrica entre esses dois valores, vai ser a raiz quadrada do primeiro valor multiplicado pelo segundo valor. Ou seja, isso aqui vai ser a raiz quadrada, 1 vezes 1 é o próprio 1, sobre A1 vezes A2. Eu sei que a raiz quadrada de 1, ela vale 1 mesmo. E a raiz de A1 vezes A2 vai ficar dessa forma mesmo. Ou seja, isso aqui, no denominador, é a própria média geométrica entre A1 e A2. Então, eu descobri que essa média geométrica entre os inversos dos valores é o próprio inverso da média geométrica entre esses valores. Ou seja, 1 dividido pela média geométrica inicial. É a média geométrica entre o A1 e o A2. Agora, olha só. Essa aqui é uma média aritmética simples. Essa aqui é uma média geométrica. A última demonstração que nós fizemos dizia que a média aritmética sempre vai ser maior ou igual à média geométrica. Correto? Então, ó, como a média aritmética sempre vai ser maior ou igual à média geométrica, essa média aritmética que eu chamei de A era o inverso da média harmônica. Essa média geométrica que eu chamei de G era o inverso da média geométrica entre os valores iniciais. Ou seja, como nós temos dois valores positivos, se eu multiplicar isso aqui em cruz, nós vamos chegar que a média geométrica ela vai ser maior ou igual à média harmônica. Ou seja, da nossa primeira demonstração, nós temos que a média quadrática é maior ou igual à média aritmética simples. Da nossa segunda demonstração, eu tenho que a média aritmética simples é maior ou igual à média geométrica. E da nossa terceira e última demonstração, nós temos que a média geométrica ela vai ser maior ou igual à média harmônica. Ou, da maneira que eu enunciei logo no início dessa aula, a média harmônica ela vai ser menor ou igual à média geométrica, que vai ser menor ou igual à média aritmética simples, que vai ser menor ou igual à média quadrática. Lembrando que a média ponderada, justamente por conta dos pesos, eu não sei dizer onde é que ela vai se encaixar nessa, entre aspas, régua, né? Nessa ordem crescente ou decrescente, se você olhar aqui em cima, das nossas médias. Tudo bem? É importante ressaltar mais uma vez que eu fiz apenas a demonstração de um caso particular para realmente te convencer que essa ordem não é uma ordem arbitrária, ela tem um porquê. Existe sim uma demonstração mais geral para N termos, mas como o grau de dificuldade dessa demonstração é muito elevado, eu preferi ficar apenas nesse caso particular para você entender. Até porque o mais importante é nós conhecermos esta ordem e não sabermos todas essas demonstrações de cabeça. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro a todos vocês. Eu desejo a todos uma excelente semana, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.